dia, sejam todos muito bem-vindos para o terceiro e último dia da atualização para professores, edição de inverno 2024, promovida pelo EduCiência, que é um programa de extensão do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular do Centro de Biotecnologia e do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou Iago Mocelin, eu sou o bolsista de iniciação ao ensino de ciências no Edu, e hoje a gente se reúne aqui para esse último dia com palestras super legais sobre neurociências e ensino de ciências baseado em investigação e também sobre educação, entretenimento e divulgação científica na internet. Bom, já é o nosso terceiro encontro, mas eu preciso sempre repetir os recadinhos da paróquia, começando com esse que vocês sempre veem aqui no canto superior esquerdo da transmissão, que a gente tem um QR Code. Esse QR Code é para arrecadação de doações para a campanha que o EduCiência tem em parceria com o Educar, que o Educar é um projeto de extensão para a educação básica da Faculdade de Direito da URGS, que está fazendo um trabalho lindo, arrecadando materiais escolares para doação para os estudantes que foram afetados em escolas municipais e estaduais do estado do Rio Grande do Sul nas enchentes de maio. Né? Agora a gente está com esse retorno às escolas, que é um retorno difícil para todo mundo, mas mais ainda, né, especialmente para esses estudantes que tiveram suas casas, suas famílias e o seu dia a dia afetado por essa tragédia. Então, vocês podem doar materiais escolares em pontos de coleta que tem no Centro de Biotecnologia, lá no Campus do Vale, da URGS, mas também em diversas outras escolas de Porto Alegre e Canoas. Ou quem quiser ajudar via Pix, tem esse QR Code, ou a chave do e-mail, que é educar.urgs@gmail.com. Isso é educar.ufrgs@gmail.com. Outro recadinho é a lista de chamadas, ela precisa ser, a lista de presenças, ela precisa ser assinada todos os dias, então em algum momento da nossa manhã ela vai ser enviada ali o link pelo chat. Não se esqueçam, é sempre muito importante respondê-la para depois conseguir a certificação, o certificado que é dado a quem participou de no mínimo 2 dos 3 dias de atualização para professores. E também, se vocês quiserem compartilhar nas redes que vocês estão participando aqui da atualização do Edu, a gente sempre fica muito feliz em ver o carinho, a gente reposta de todo mundo. Então, não esqueçam de usar ou a hashtag MundoEduCiência ou marcar o @educiencia.urgs no Instagram. A gente vai ver, a gente vai compartilhar. A gente sempre fica muito feliz com esse retorno. Bom, agora eu gostaria de chamar a aniversariante do dia. Eu quero todo mundo colocando parabéns aí no chat. Professora Fernanda Lopes, para apresentar o nosso primeiro palestrante. Pro Fernanda, parabéns. Iago, não precisava, né? Eu disse que ia fazer isso. Bom dia a todos, né? Estamos muito contentes, né, com a nosso terceiro dia de palestras e ficamos muito contentes com a participação de todos, né? Eu acho que nós tivemos 2 sábados muito proveitosos e tenho certeza que hoje nós teremos um sábado mais proveitoso ainda, né? Como todos foram, né? Então eu tenho a honra de agradecer, né, a presença do professor João Bento Torres Neto, né? O professor João Bento vai ministrar uma palestra para nós hoje sobre princípios de neurociências no ensino baseado em investigação por experimentação. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo do professor, né, João Bento, deixa eu só abrir aqui. O professor João Bento Torres possui licenciatura plena em educação física pela Universidade Federal do Pará, mestrado e doutorado em neurociências e biologia celular também pela Universidade Federal do Pará, com período sanduíche na University of Western Ontario, Canadá. Realizou o pós-doutorado no Brain Aging Cognitive Health Lab da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Desde 2006 é professor permanente da Universidade Federal do Pará e atualmente é coordenador da Rede Nacional Leopoldo de Meis de Educação e Ciência e membro da Rede Nacional de Neurociência e Atividade Física. É orientador de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Educação Científica e Matemática e no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. É cofundador da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFPA, onde atua como tutor da PBL, Aprendizado Baseado em Problemas. Então, nós ficamos muito felizes, né, com o aceite, né, do convite para ministrar a palestra hoje, né, e convido, então, o professor, né, deixo a palavra com ele, né, para falar com o pessoal. O pessoal, botem as perguntas no chat,
né? E depois da palestra a gente vai ter uns minutinhos para respondê-las. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouco desse tema que para mim é muito caro e que onde eu tenho um bom pedaço do meu coração nele investido. E também deixo aqui meus parabéns, felicidades e que a próxima volta ao sol seja ainda mais interessante, mais feliz. Muito obrigada. De nada. Ótima palestra. Obrigado. Bom, eu vou falar então sobre esse aspecto de princípios da neurociência, porque como todas as áreas praticamente do conhecimento hoje, elas têm uma quantidade gigantesca de informação disponível e em muitas áreas super especializadas. Então, por isso, a ideia de se falar de princípios. E aí, dentro desses princípios, um escopo muito específico que vocês vão perceber ao longo da apresentação. E a escolha da investigação por experimentação é porque é a metodologia ou é o eixo que a Rede Nacional Leopoldo Demes de Educação e Ciência desenvolve a sua principal atividade, que é cursos de curta duração para estudantes e professores da escola pública. Então, eu tenho minha formação em neurociências e no escopo da neurociências que também tem uma interface com a psicologia. Mas, particularmente, tenho dedicado o meu interesse de investigação na interface entre nessa zona de interseção entre neurociência, psicologia e educação. Dessa maneira, nós temos hoje, no nosso programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, a linha de concentração em mente, cérebro e educação. E nessa linha a gente desenvolve estudos que investigam como essa relação pode ser importante, pode ser bem mensurada com desfechos para a área da educação e do ensino. Bom, a minha imersão nessa área começou quando o professor Leopoldo Demes, a professora Vivian, a professora Leopoldo Demes, esse que está à direita, e a professora Vivian no outro extremo, convidaram o professor Cristóvão, que está ao centro, que na época era meu orientador de mestrado e também foi meu orientador de doutorado, a fazer parte da Rede Nacional de Educação e Ciência. E isso foi em 2004. E eu fiquei absolutamente encantado pela forma como a rede trabalha e segui continuamente trabalhando nas ações da rede, em vários municípios do estado do Pará, fazendo intercâmbios para treinamento de outros grupos, inclusive no Rio Grande do Sul, onde tenho grandes amigos e onde agora sou coordenador da rede nacional e tenho ao meu lado a professora Ana Paula Voto, que é aí da Universidade Federal do Rio Grande, aí no Rio Grande do Sul, e que juntos conduzimos essas ações da rede. Então, como é que funciona a metodologia básica dos cursos? Veja, eu vou usar as atividades, o modelo de como a gente faz na Rede Nacional de Educação e Ciência, que eu vou chamar daqui para frente de RENEC, como que a RENEC trabalha, então, investigação por experimentação. A gente utiliza os passos básicos de uma pesquisa científica. Então, a primeira coisa é a identificação de um problema. A segunda, então, são as hipóteses que podem responder esse problema, que podem responder essa pergunta. Então, por ser um curso de experimentação, é necessário que sejam realizados experimentos
que testem essas hipóteses para saber quais delas respondem ao problema. A partir dos experimentos, então, é feita a análise dos resultados dos experimentos. E, se possível, chegar a conclusões. Muitas vezes não se chega a conclusões, e isso é igualmente interessante e igualmente importante. Então, a rede desenvolve essa metodologia, que é o que provavelmente todos que estão, a maioria dos que estão assistindo aqui, fizeram ou nos seus trabalhos de conclusão de curso na graduação, ou fizeram nas especializações, ou no mestrado, no doutorado. Em todas as etapas da formação de recursos humanos com base científica, se utiliza basicamente essas etapas. Naturalmente que em algumas áreas você não faz experimentação, mas levantar um problema, hipóteses, é comum a todas as áreas científicas. Bom, e aí, para falar um pouco, não só das ações da rede, que não é esse o objetivo aqui, mas para que entendam como que fazer esse tipo de coisa para o jovem pode ser impactante, pode ser significativo. Então, eu reportei aqui uma fala de uma estudante que fez o curso, e é uma fala que ela reflete, ela é recorrente em todas as edições de curso e quase em todos os grupos que fazem parte da rede, que somos 39 em todo o país, em todas as regiões do país. Vejamos então aqui a fala da nossa ex-estudante do curso. Deixa se entrou? Ok. O que você sugere?
Bom, então tivemos aqui um problema porque o áudio do vídeo não estava passando, corrigimos e vamos ouvir então a estudante que eu mencionei. A escolha de fazer esse curso foi para provar para mim mesmo que eu poderia conseguir alguma coisa. E esse curso ele me provou mais que isso. Ele me provou que eu posso pensar e eu posso me conduzir nesse pensamento, né? Eu posso meio que viajar e ter várias respostas se eu quiser, né? Se eu quiser pensar não só apenas por meio de livros ou por meio de coisas que muitos me dizem, mas que eu posso provar que aquilo é possível, que aquilo acontece. Então, hoje eu já posso dizer que eu tenho em mente o que eu posso fazer no futuro, porque esse curso me ajudou muito. Muito bem, então eu quero chamar a atenção para vocês para alguns aspectos da fala dela que dizem o seguinte: a gente hoje claramente tem no país uma necessidade urgente de melhorar a divulgação científica, a popularização da ciência e a educação para a ciência. E estratégias como a investigação por experimentação são extremamente eficientes para alcançar esses objetivos. É claro que eu vou tentar aqui dar algumas orientações de como que isso pode ser feito para que se otimize o máximo dessas estratégias. Mas pensando na fala dela, eu retorno então para a metodologia básica do curso de experimentação. E aí eu digo a vocês como é que então a gente inicia. Então, claro que você pode fazer várias atividades com os estudantes e tudo começa com uma pergunta que você faz, que é o que você gostaria de saber sobre isso, ou seja, sobre o tema do seu curso. No nosso caso, a maioria dos nossos cursos aqui são voltados para o corpo humano em movimento. Ou seja, o que você acha que acontece no seu corpo quando você faz exercício. Então, quando eu faço essa pergunta para os estudantes, eles vão criar várias hipóteses, certo? Cada hipótese dessa a gente transforma numa pergunta. Então, o estudante fala, o meu coração começa a bater mais rápido. O monitor que está com esse grupo de estudantes, isso tem que ser feito em grupos relativamente pequenos, já 10 estudantes é um número que já é considerado um pouco alto, mas dá para trabalhar com um monitor para cada 10 estudantes, ou um professor para cada 10 estudantes. Ele responde, como eu disse, com uma outra pergunta. Seria, por que você acha que o coração bate mais rápido quando a gente faz exercício? Pronto. Essa é a pergunta. E essa pergunta, então, o estudante vai ter que gerar uma hipótese para essa pergunta. As hipóteses são geradas por todos os estudantes do grupo. E aí, você você orienta o processo escolhendo as hipóteses em que você vai dizer. O estudante responde, por exemplo, numa situação, né, tentando simular de novo a situação real. O estudante responde, para mandar energia para o corpo. O coração bate mais rápido para mandar energia para o corpo. Essa hipótese ela pode ser testada. E então você pergunta para o estudante, muito legal, ótima hipótese. Como é que você testa isso? Veja, agora o estudante vai ter que desenvolver uma série de estratégias mentais para pensar em como esse processo de responder uma pergunta com hipóteses pode ser testado experimentalmente. E é mais ou menos sobre isso e o que vai vir depois, nos outros 2 passos, é que nós vamos discutir hoje. Esse processo é chamado de tempestade de ideias, né? Ou brainstorm. E ele se baseia, ou ele é fundamentado por uma grande produção através de socio-interacionismo.
os estudantes discutem as hipóteses, né? Eles refinam as hipóteses. E aí, então, vão discutir como vão testar essas hipóteses, que é esse processo da geração do experimento em que o grupo de estudantes tem que fazer um protocolo, eles têm que escrever, nós vamos precisar desses materiais, nós vamos fazer tais coisas com esses materiais e nós vamos registrar da seguinte forma o resultado desses experimentos. Vejam, todas essas etapas, elas não são feitas de outra forma senão pelos estudantes. E qual é o papel do monitor? Ele só responde com novas perguntas. Isso é fundamental. Nessa estratégia, o professor, a professora, o monitor, a monitora não dão respostas. E isso, ao longo desses mais de 20 anos trabalhando na rede, com essa estratégia, é o mais difícil. É treinar o grupo de monitores e monitoras para que não deem respostas, porque é tentador. Você vê que o aluno precisa só daquela respostazinha para que ele siga adiante. E você tem que ter paciência, esperar e saber fazer a pergunta certa na hora certa, porque você vai se surpreender de uma maneira muito positiva, porque eles chegam sozinhos e vão decolar por conta própria. Então, eu pergunto a vocês. Não sei se eu consigo ter acesso ao chat aqui. Consigo, Iago? Tá bom. Né? Vamos pensar assim. Vou dar um exemplo de algo que, por enquanto, ainda não é importante. É necessário ter emoções para que esses processos mentais, né, de pergunta, hipótese e experimentos fossem criados? Provavelmente não. Será que precisa de atenção? Acho que sim. Necessário para esses 3 primeiros passos. Sim. Então, o que componente cognitivo importante para gerar respostas para essas perguntas, né? Para produzir ações relacionadas a essas etapas. O que mais, além de atenção, a gente precisa para fazer essas etapas? Bom, eu vou seguindo, e aí o Iago me diz caso alguém... tá bom. Bom, fundamentalmente, o que a gente precisa para essa etapa é de criatividade. A criatividade é
fundamental para que você crie uma hipótese. Vem exatamente da ideia de criar, né? Eu crio uma hipótese. E aí, então, eu vou também criar ou desenvolver um racional de métodos experimentais, ou de atividades que eu posso fazer, medir, quantificar, mensurar, para testar se essa minha hipótese criada estaria correta ou não. E criatividade é um domínio muito importante a ser desenvolvido com os estudantes, de todos os níveis. Da escola básica, do ensino fundamental, até o doutorado, até a vida profissional. E como é que o cérebro processa essas informações, integra esses diferentes processos cognitivos para que a gente possa ter um pensamento criativo? Então, esse é o encéfalo, o cérebro humano. A parte à esquerda, mais iluminada, é o occipital, onde ali está a nossa nuca, né? E o outro extremo é a região frontal. Nós estamos tendo uma vista lateral. Então, aqui é o polo frontal, onde estão localizadas as funções executivas. Aqui nessa vista lateral, embaixo, o lobo temporal, onde tem uma estrutura que é o hipocampo, que é fundamental para os processos de aprendizado e de memória. E aqui é a região occipital, onde fundamentalmente reside a nossa função da visão. Quando a gente coloca transparente a superfície do encéfalo, nós vemos esses cabeamentos aí em amarelos, que são as fibras de substância branca que comunicam essas áreas quando elas estão ativas. Então, quando realizamos diferentes funções cognitivas, o processamento dessas informações utiliza diferentes áreas do cérebro. E essas áreas se comunicam por essas vias, por esses caminhos, esse cabeamento que transfere informações de lugares próximos e distantes uns dos outros no sistema nervoso central. Quando a gente quantifica essas diferentes áreas se ativando e desativando, nós conseguimos mensurar as redes neurais. E nós conhecemos bastante sobre o funcionamento dessas redes. Sabemos que existem redes que desempenham um determinado papel, enquanto outras papéis diferentes. Eu vou falar com vocês sobre como algumas dessas redes trabalham para que a gente possa realizar um pensamento criativo. O cérebro criativo, ele precisa tanto de atenção focada quanto de devaneios. Vocês podem ver aqui com essas áreas que estão marcadas em amarelo, que são regiões que estão ativas, portanto, elas se comunicam quando vocês estão agora prestando atenção no que eu estou falando. Então, à medida que vocês conseguem concentrar a sua atenção, aumentar o nível de atenção na tarefa que estão interessados em realizar, vocês aumentam a atividade nessas regiões, como elas se comunicam entre si. Elas ficam se comunicando de maneira muito mais intensa e eficiente. Nós chamamos essa rede de rede de controle executivo, ou rede eu acho que a melhor tradução para agora seria essa, que a gente chama também de rede saliente. E esta outra rede é a rede de modo padrão. A rede de modo padrão, ela envolve essas áreas que aqui estão em rosa, e quando você está realizando um devaneio, ou você o que seria um exemplo de devaneio? Sabe quando a gente sonha acordado? A gente se percebe com os nossos pensamentos levar a gente para longe, para um outro lugar, para um outro episódio,
ou a gente se imagina numa determinada situação fazendo alguma coisa. Essa rede é a rede que nos leva a ter pensamentos criativos. E na forma como se alterna a ativação da rede de modo padrão e a rede excitatória, ou a rede executiva frontal, você tem essa habilidade de desenvolver pensamentos criativos. Portanto, pessoas que têm um melhor desempenho criativo, eles não têm uma rede de modo padrão melhor ou uma rede saliente melhor. Eles têm uma melhor integração entre essas redes. A rede executiva central, que é amarela, e a rede de modo padrão, elas, no momento em que elas trabalham de forma mais organizada, sincronizada, é quando você consegue ter melhor desempenho criativo. Tal é a precisão dessa informação que seria possível, por exemplo, se eu fizesse um escaneamento da atividade cerebral de vocês e a partir dessa atividade eu conseguiria ver quem tem melhor desempenho em tarefas de pensamento criativos de quem não tem. E se eu colocasse essas pessoas para fazer testes de criatividade, seria possível, com grande precisão, identificar o correlato comportamental dessas alterações, desse funcionamento do sistema nervoso central, dessas redes. Então, fazendo um paralelo, quando você vê uma pessoa que tem uma grande massa muscular em relação a uma pessoa que tem pouquíssima massa muscular, você observa isso e você diz, não, essa pessoa tem mais força do que esta outra. Existem características físicas que te permitem dizer isso. Aqui é a mesma coisa. A partir do funcionamento dessas duas redes, é possível saber se aquela estrutura neural tem melhor capacidade criativa do que esta outra estrutura. Por quê? Porque o cérebro é plástico. O cérebro se adapta ao ambiente interno e ao ambiente externo. O interno é o organismo do indivíduo. E o externo são as condições ambientais. A cultura, a criação, o ambiente físico. E o processo de educação, ele molda, ele contribui em muito para o desenvolvimento da saúde do cérebro. E como essas redes se organizam, não só se organizam, na verdade, mas como elas se desenvolvem, como elas se tornam mais eficientes ou menos eficientes. E em função disso, então, eu digo que o cérebro ele fica mais criativo se ele for treinado para ser mais criativo. Então, vejam, esse experimento é muito interessante. Esse estudo demonstrou que, vamos observar primeiro este gráfico, tá bom? Então, você tem um grupo de estudantes que foi treinado, né, para gerar hipóteses, que é exatamente o que eu estou discutindo com vocês. Os estudantes, eles não são apresentados às hipóteses. A eles é dado um problema e eles têm que criar hipóteses para solucionar esse problema. Enquanto que um outro grupo de estudantes foi treinado a entender a hipótese. Então, o professor dava aula explicando sobre aquela hipótese, como que aquela hipótese respondeu àquele problema. Então, bem diferente. Não os estudantes são ativos, mas eles são ativos nessa habilidade de criar hipóteses. E na outra, os estudantes, eles
entendem como a hipótese é gerada. Quando se quantificou, então, o efeito dessas 6 semanas de intervenção, de treinamento desses estudantes, esse score de explicação da hipótese reflete que os estudantes que foram treinados a entender a hipótese modificaram muito pouco a sua habilidade de explicação de um problema. Enquanto que aqueles que foram treinados para gerar hipóteses aumentaram significativamente a sua habilidade de explicar um problema. A gente está falando aqui de uma mudança do dobro. E o que mudou no cérebro? Mudou que as áreas que aqui aparecem em verde se tornaram mais ativas e eficientes na habilidade de gerar hipóteses, em relação ao grupo, que foi treinado somente a entender a hipótese. Então, o que nós estamos vendo aqui é a diferença. Então, em verde, indica as áreas que se tornaram mais eficientes no grupo que gerou a hipótese, em relação ao grupo que só entendia a hipótese. E em vermelho, as áreas que se tornaram menos ativas no grupo que gerava hipóteses em relação ao grupo que entendia hipóteses. Então, veja que aqui nós temos dois processos da plasticidade cerebral, da adaptação do sistema nervoso ao ambiente, neste caso, a um treinamento, que reflete mais ou menos como o cérebro funciona. Uma coisa importante é, durante a atividade cognitiva, à medida que você treina essa determinada habilidade, você precisa reforçar os circuitos que estão sendo mais eficientes para gerar o melhor resultado. E para fazer isso, o que você faz? O sistema tem uma regra padrão. É gastar o mínimo de energia para o máximo de eficiência. Isso é um padrão biológico. Então, para isso, eu vou ativar somente aquilo que é necessário para produzir o efeito. E aquilo que não é necessário, eu não preciso ativar. E é exatamente isso que aparece em vermelho. Portanto, o sinal fica muito mais eficiente. Então, você se torna mais... Em matemática, por exemplo, é um processo também que explica o sujeito que se torna mais fluente em determinada coisa, no cálculo matemático. Na habilidade de tocar piano, por exemplo, ou qualquer habilidade de coordenação motora fina, quando você está aprendendo, você ativa uma quantidade enorme de áreas do cérebro. E quando você se torna proficiente em tocar piano, você reduz muito aquele excesso de atividade e agora os circuitos extremamente fortalecidos e eficientes que processam aqueles movimentos é que são ativados. Portanto, experimentação por investigação modifica o cérebro, tornando-o mais eficiente para gerar hipóteses e entender as hipóteses. Um outro paralelo que seria interessante aqui é, por exemplo, mais próximo, que seria a experimentação que é roteirizada. Então, eu lembro na minha escola, quando eu estava no ensino básico, que a gente tinha feira de ciências. E hoje, feira de ciências é uma coisa muito importante no país para desenvolver a divulgação científica. Só que, quando as atividades de feira de ciências são feitas no formato em que o aluno recebe o experimento pronto, com um protocolo, que nem aqueles que a gente antigamente vendia na banca de revista. Você comprava uma revistinha que tinha lá o kit, você pega a solução A, a solução B, aí você pega o pozinho A e B, coloca num e no outro, fica com diferentes cores, você mistura e fica branco. Então, ali tem um roteiro e tem uma explicação. Esse tipo de processo vai se assemelhar mais a essa ideia de entender a hipótese, mas não de criar, entende? E essa é uma coisa importante de ser contextualizada.
provavelmente, para que a gente consiga alcançar os melhores resultados nesse desenvolvimento de habilidades criativas dos estudantes em ciências, a gente precisa entender que, para a geração de ideias, né, o sistema utiliza 2 filtros, o sistema cognitivo, né? Um sistema que é de avaliação rígida das suas hipóteses e um sistema de avaliação permissiva. O que isso significa dizer? Agora, quando eu fiz a pergunta agora há pouco para vocês sobre quais componentes cognitivos seriam necessários para responder as 3 perguntas, muitas pessoas não responderam. E não responderam porque estavam com esse filtro de avaliação rígida muito alto. Não queriam se expor ou não se sentiam motivadas. E aí, o que acontece? A quantidade de hipóteses geradas, que aqui está em vermelho, que representa a criatividade, é encolhido. Enquanto que, se alguém respondeu para quem está aí por perto, ou respondeu no chat, a gente não teve tempo de ver, teve uma avaliação permissiva maior. Ou seja, criou mais hipóteses. E o que a gente precisa é isso, é fazer com que este filtro de avaliação permissiva seja expandido e o de avaliação rígida seja diminuído, para que a fase de avaliação de ideias fique mais ou menos assim. Você consiga ter mais hipóteses e não se preocupar se as hipóteses são inapropriadas. E isso é fundamental nesses cursos. Toda hipótese é válida. Se você permite ao estudante realizar um experimento para refutar uma hipótese, isso é tão importante quanto confirmar a hipótese. Isso desenvolve um aspecto do letramento científico, da alfabetização científica, do pensamento crítico, que em outras atividades é muito improvável que você desenvolva. E sem isso, a gente não vai conseguir decolar enquanto nação. Eu vou fundamentar um pouco mais essa última sentença adiante. Bom, então, o ambiente em que o estudante está desenvolvendo essas atividades modula a geração e a avaliação das ideias. Aqui é um estudante do final do ensino fundamental, explicando para o professor Cristóvão, em um município no interior do Pará, Oriximiná, que fica aqui de Belém, da capital, a 2 horas e meia de avião e 12 horas de barco. Esse estudante está explicando para o professor Cristóvão o experimento que ele fez produzindo uma lesão no cerebelo de um camundongo. Na época, os comitês de éticas eram mais flexíveis para esse tipo de atividade de experimentação. Olha, esse rostinho é bem a cara dessa atividade. O que é essa atividade? Essa é a atividade final dos cursos de experimentação, em que os estudantes montam os seus painéis. E como no congresso. Como estudante de iniciação científica, mestrado, doutorado, apresenta o painel dos seus trabalhos enviados, aqui os estudantes fazem isso, e fazem isso para toda a sociedade, para os pais, para os colegas de outras turmas, de outras escolas, para os professores, e então você tem um grande momento de divulgação científica. E o que acontece? Quando a gente mede as mudanças na conectividade entre a rede de modo padrão que eu mostrei a vocês antes e a rede executiva central, você tem um fortalecimento nas vias dessas redes que aumentam o filtro permissivo e diminui as conexões que estão associadas com a avaliação rígida das hipóteses. Portanto, os estudantes se sentem mais
à vontade para gerar hipóteses. E o erro não é um problema. A hipótese estar equivocada não é um problema. O que é bom é que eu possa demonstrar que essa hipótese estava errada. Com o quê? Com evidência. Um hábito muito importante, que é considerado um hábito criativo, é fazer exercício físico. E aqui a minha seara é onde eu produzo enquanto pesquisador, de maneira mais importante. E nós temos vários exemplos de grandes mentes da história da humanidade que tinham este hábito e que, na verdade, faziam isso intencionalmente porque percebiam que tinham aprimoramento das suas habilidades de pensamento e de pensamento criativo ao fazerem atividade física. Aqui, Einstein e Darwin tinham esse hábito, né? Claro que essa é uma imagem gerada por inteligência artificial e que esse evento provavelmente não aconteceu, mas o caminhar era um dos hábitos mais comuns entre grandes pensadores da história da humanidade, como Kant e outros. E não é só caminhar, né? Fazer um exercício de força também produz os mesmos efeitos. E por quê? Porque o sistema orgânico, ao fazer exercício físico, realiza uma série de mudanças, produzindo uma gama gigante de substâncias que influenciam o funcionamento do sistema nervoso central. Influenciam como? Melhorando o desempenho dos processos biológicos relacionados com a cognição. Bom, mas então, voltando para o que nós falamos até agora. A criatividade, portanto, é a base cognitiva para a realização dessas 3 primeiras etapas. Mas e as outras 2? Para fazer análise de resultados e conclusão. Qual seria a outra domínio cognitivo, ou qual seria a outra função cognitiva ou mental importante para analisar resultados e chegar a conclusões? Pensamento crítico. Então, criatividade e pensamento crítico são 2 componentes que estão no ápice da nossa capacidade mental. Essa pirâmide é a pirâmide de habilidades cognitivas de alta hierarquia. Então, é uma pirâmide modificada de Bloom, de taxonomia cognitiva, em que, vejam, lembrar está abaixo de entender e de aplicar. E no topo dessa pirâmide ela é invertida, ou seja, aqui estão os pensamentos de mais alta hierarquia, de mais alta complexidade, que demandam dos elementos anteriores para que sejam realizados. E é objetivo, deve ser a meta das atividades de ensino no país, promover a criatividade e o pensamento crítico dos estudantes. Eu vou pular um pouco esse exemplo aqui, porque a gente já está mais avançado no tempo. Então, eu vou fazer um exemplozinho com vocês de pensamento crítico. Tentem me responder a seguinte pergunta. Eu vou criar uma situação fictícia. Você está numa sala escura porque faltou energia elétrica. E aí você tem uma vela, uma lamparina e um fogão. Qual deles você acenderia primeiro? O fósforo. Então, ao pensar de maneira prática na execução do processo, você exercita o pensamento crítico para gerar a resposta, independente de possíveis vieses que tenham sido criados.
Isso faz com que o pensamento crítico ele seja considerado uma habilidade básica de sobrevivência. Porque se você não tem pensamento crítico, por exemplo, para decidir se você vai pela via A ou pela via B, você pode estar aí falando de situações de vida ou morte. Tomar conclusões razoáveis e decisões informadas. Vejam como isso é tão importante para os tempos de hoje. Não é? Somos inundados com fake news, em que tem que fazer checagem de informação e para que se possa fazer conclusões, sabendo entender que variáveis estão influenciando no meu pensamento. Quais são as evidências que existem sobre as coisas? E se essas evidências são boas ou não. Ela desempenha um papel central na aprendizagem. É um objetivo essencial do ensino superior. Então, as redes cerebrais que são responsáveis pela criatividade e pelo pensamento criativo, elas têm uma pequena superposição, mas são distintas. Vocês percebem? Esta aqui seria a rede de áreas do cérebro que se comunicam de maneira sincronizada para o pensamento crítico. E esta, que é uma rede que parece ser mais simples, mas ela é muito mais forte, da criatividade. Muito bem. A melhor saúde do cérebro associada com a melhor conectividade dessas redes são capazes de prever a motivação acadêmica dos estudantes, o desempenho acadêmico dos estudantes, as suas habilidades de solucionar problemas, a sua percepção de autoeficácia, aspectos de saúde mental, aprendizado e memória semântica, que é são os nossos conhecimentos. Então, na rede, a gente desenvolve fundamentalmente esses aspectos ao realizar as atividades de investigação por experimentação e utiliza de aspectos emocionais para aumentarem a motivação dos estudantes para realizar essas atividades. E isso, então, vai ser, como eu mencionei anteriormente, fundamental para que, ao desenvolver essas habilidades cognitivas de alta hierarquia, os estudantes consigam entender melhor o que são notícias falsas, possam entender e combater ultraconservadorismo, possam ser cidadãos que entendem e combatem as mudanças climáticas naquilo que é possível, entender desvalorização da educação, negacionismo, fascismo, guerras, que são todas problemas atuais e que demandam de movimentos da sociedade que só podem ser realizados com educação de qualidade. Eu vou também passar essa etapa, esse videozinho. E aqui vou exemplificar para finalizar como que no curso que a gente realiza, né, Experimentando Ciência, o Corpo Humano em Movimento, que realizamos na Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a gente desenvolve esses componentes. Então, aqui vocês têm fotos de estudantes que fizeram seus experimentos e então analisam os resultados desses experimentos de maneira colaborativa. No teste das hipóteses, eles registram os resultados, os dados, comparam, às vezes fazem testes estatísticos, quando é possível. E, ao final, apresentam os seus trabalhos no formato de painel, como eu disse. Então, talvez em outra oportunidade, se quiserem saber mais detalhes, podem fazer perguntas ao final, ou acompanhar a rede nas redes sociais ou no site, que a gente tem um pouco de material lá que explica como a gente pode fazer isso. Esses são alguns materiais publicados. Aqui também vocês podem encontrar
orientações, guias e fundamentação teórica para essas atividades que eu mencionei com vocês de investigação por experimentação. Então, muito obrigado. De novo, ratifico como fico feliz e espero que a gente possa pensar, amar, viver, aprender, proteger e defender a educação pública do país. E essas são minhas redes sociais e esse canal é o Activate, um canal que sempre que eu tenho tempo produzo um conteúdo novo lá e vocês podem ter várias informações novas sobre neurociência e atividade física, neurociência e educação, tá bom? Muito obrigado. Fico à disposição para as perguntas. Professor, pela excelente fala, né? E para mim muito feliz de ver toda essa metodologia, né? Nós aplicamos na URGS essa metodologia há 15 anos, né? Começamos lá em 2009, quando 2 alunas de mestrado, doutorado, não me lembro agora, foram até o Rio de Janeiro e ficaram 2 semanas lá acompanhando o curso, né? E trouxeram para a gente, né, o curso, e nós aplicamos esse curso há 15 anos agora, né? Eu participei da 2ª edição lá em 2009, quando eu era aluno de mestrado ainda, e nós conseguimos ver assim claramente o quanto é diferente quando a gente instiga o aluno a pensar, né? Então, esse treinamento com os monitores é algo assim muito importante, né? Os nossos alunos de pós, porque eu digo, vocês não podem responder nada, vocês têm que deixar os alunos chegarem às conclusões. E daí, quando os alunos chegam às conclusões, os alunos da pós ficam assim, meu Deus, eles realmente chegam, e eles chegam, né? Então, é assim, algo que foi transformador na minha vida como estudante, depois como professora agora, né? Eu uso pensamento crítico nas minhas aulas até agora, né? Então, nossa, é muito legal de ver. E eu sou uma amante da neurociência, né? Eu adoro neurociência e eu fico puxando sempre as minhas aulas de biofísica para isso, né? Eu vou ler aqui as questões do grupo, né? Do chat, tá? Uma pergunta. Algumas pessoas relatam que seu pensamento crítico é maior quando acordam no meio da noite e as ideias surgem. Existe alguma explicação para isso? Olha, eu conheço algumas coisas interessantes, mas são mais no sentido da criatividade. Vocês talvez devam lembrar, eu conheci Salvador Dalí, né? Um artista que teve obras altamente criativas, assim, né? Ele produzia pinturas surreais fantásticas. E ele usava uma estratégia para ter ideias. Ele segurava um molho de chaves e se sentava na sua poltrona até adormecer. E quando ele adormecia, e então a gente passa para uma etapa do sono inicial, que é a transição, assim, na verdade, do sono superficial para o profundo, em que ocorre um relaxamento muscular. E aí, com isso, ele soltava as chaves caíam, faziam barulho e ele despertava. E aí ele tentava, então, representar aquilo que ele estava sonhando, né? Ou então utilizava isso para ter ideias novas. Então, é o paralelo que eu conheço para isso. Mas para pensamento crítico, eu nunca tive essa experiência de acordar e ter mais pensamento crítico. Novamente, para mim... É que às vezes vai pensamento criativo. Eu li errado, desculpa. Que às vezes vem pensamento criativo, né? Ou pensamento crítico. Aí fica parecido no CRI. Isso, é o cérebro que engana, né? Não, eu também tenho essa questão de, às vezes, acordar e ter algumas ideias, assim, no meio da madrugada, sabe? Então, realmente,
Tá? A Vânia falou que está encantada com tanta informação e fico pensando nas nossas aulas na escola pública. A Micheline, obrigada por acender meu pensamento crítico. Agora sim, professor João. Professor, se puder, fale mais sobre a importância das feiras de ciência. Thaís. Thaís, eu não trabalho com feiras de ciências, mas tenho no Instituto de Educação Científica e Matemática, aqui na Universidade Federal do Pará, temos o Clube de Ciências, que é um dos clubes de ciências pioneiros no país. Tem uma produção acadêmica de pesquisa, né, da pós-graduação sobre o Clube de Ciências muito robusta. A professora Terezinha Valim, que é de Porto Alegre, a família dela é daí, mas ela está aqui há muito tempo, ela produz muito nessa área. E o que eu conheço por conta dos meus pares, dos meus colegas, é que esse tipo de atividade produz um grande deslumbramento das crianças pela ciência. Então, as feiras de ciência, elas têm, talvez como desfecho importante, essa coisa de apresentar a ciência para os jovens e divulgar e popularizar a ciência. Agora, as feiras de ciências, elas podem ser feitas de diferentes maneiras. Você pode, por exemplo, fazer os estudantes desenvolverem experimentos, ou você pode fazer os estudantes reproduzirem experimentos. Na experimentação por investigação, os estudantes, em geral, eles não estudam para fazer os experimentos. Na verdade, eles são orientados, você não adianta ir para a internet, pesquisar como é que faz, até porque se ele fala assim, isso aqui acontece por causa disso. O que o monitor faz na hora, Fernando? Como acontece isso? Tu vai ter que me explicar como isso acontece. Tem que demonstrar. Não adianta você explicar. Se o estudante... Quando a gente faz esse curso com colegas de vocês, professores, isso é muito forte. Eles dão uma resposta. Uhum. A questão é que cada resposta, mesmo a resposta certa, é uma hipótese. Isso. Entendeu? A resposta que cada um dá é uma hipótese. Mesmo que seja, mas o ar entra pelo meu nariz e vai para o pulmão. Ótimo. É uma hipótese. Experimente. Como você demonstra isso? Veja, o que a gente quer é exercitar a criatividade e o pensamento crítico no desenvolvimento do experimento. Então, a feira de ciências, se eu pudesse, de alguma maneira, instigar ou motivar as escolas, os gestores e professoras e professores, seria no sentido de que as feiras fossem desenvolvidas com essa perspectiva de treinar, acho que não é porque é um jargão que eu uso muito, mas é de contribuir para que os alunos desenvolvam suas habilidades criativas e de pensamento crítico, desenvolvendo os experimentos, não no sentido de reproduzi-los. Isso, fazendo, pensando, né, como refazer o experimento, né, e desenvolvendo esse experimento na prática, né. Então... porque aí os estudantes vão usar os pensamentos de alta hierarquia, os componentes cognitivos de alta hierarquia. Senão eles vão só pensar, só vão reproduzir, né? Reproduzir, Excelente. A Cristiane falou assim, professor, obrigada pelas informações. Como professora de escola pública, queria saber se há monitorias ou nessas redes sociais, se há dicas de como podemos implementar mais. A gente passou por um problema que já se arrasta há um tempo na rede, que é com o nosso site. Um problema que a gente ainda não encontrou a solução perfeita, então o nosso site ele está desatualizado. A gente tem usado bem mais o Instagram para divulgar as ações da rede. Mas qual é a minha sugestão? Bem concreta, assim, porque eu acho que gera um desfecho prático. É você
se beneficiar dos grupos da rede que existem mais próximos de você. Né? Então, se você é aí do Rio Grande do Sul, tem vários grupos no Rio Grande do Sul. Né? Tem grupos que saíram da rede, mas que eu sei que continuam trabalhando. Por exemplo, em Santa Maria, o professor João Batista. Em Porto Alegre, temos o grupo da professora Fernanda, da professora Lívia. Temos em Rio Grande, temos a Ana Paula Voto. Em Uruguaiana, temos a professora Eliade. Então, o Rio Grande do Sul está recheado de grupos. Eu acho que a melhor forma seria estreitar, porque aí vocês conseguem... Porque não é simples. Veja, o Fernando falou, quando começaram, os estudantes fizeram um camping, né? Ficaram 2 semanas no Rio de Janeiro, manhã e tarde, acompanhando atividades do grupo. Então, é uma tecnologia, tem gente que não gosta de falar assim, mas eu considero uma tecnologia educacional. Sim, tanto que nós fazemos o treinamento dos nossos alunos de pós, né, para poder fazer essa atividade. Então, não é simplesmente colocar os alunos no laboratório, a gente faz todo um treinamento para que eles façam da melhor forma possível para que os alunos aproveitem, né? Sim. Então, e claro, eu não sei de onde tu és, né? Mas se tu for de Porto Alegre, tu pode acompanhar o EduCiência, o @EduCiência, que a gente também tem sempre várias atividades, né? Então, é muito interessante. O Iago me disse que nosso tempo está acabando, né? Mas eu vou fazer mais umas perguntinhas aqui. Deixa eu ver. Professor, numa sala de aula com alunos da EJA, que grande maioria são senhores, para melhorar a aprendizagem, seria importante entre uma aula e outra um exercício físico? Sim, essa é bem a minha expertise. Ontem mesmo eu estava em reunião com... por alguma razão, o Rio Grande do Sul é um lugar onde eu tenho a maior quantidade de colegas. E ontem eu estava em reunião com o pessoal lá aí de Santa Maria, que viram uma reportagem que saiu no Globo Repórter sobre um estudo que a gente desenvolveu aqui com crianças, mas que a gente sabe que esse é um efeito observado em todas as etapas da vida, que é o efeito pausa ativa, que é essa pergunta que você fez. Fazer exercício físico antes de uma determinada atividade cognitiva melhora a atenção para desempenhar a tarefa. Então, atividades cognitivas que demandam atenção, elas são melhor realizadas se você faz 5 minutos de exercício físico, seja caminhada, seja exercício com peso do próprio corpo, antes da atividade. E esse benefício ele dura por vários minutos, 20, 30, dependendo do tempo de exercício e do tipo, mais de 1 hora. E se você faz exercício físico após a atividade, você melhora a consolidação da informação que você estudou. Ou seja, vai contribuir para a formação de memória. Então, dependendo do que você está trabalhando, dos conteúdos que você está trabalhando, por exemplo, história. A história demanda uma consolidação, formação de memória de uma série de informações episódicas e semânticas. Então, uma coisa que a gente está testando agora é se o exercício físico seria melhor para esse tipo de conteúdo se feito após do que antes. Para matemática, fazer exercício físico antes é fundamental. Né? É o que existe de bem mais robusto na literatura, e nossos estudos aqui na universidade têm demonstrado isso também. Você melhora o desempenho em matemática se você faz exercício físico antes da aula. Que interessante, né? Muito interessante mesmo. Eu gostaria de ficar muito tempo perguntando e fazendo essa conversa, essa discussão, mas a gente vai precisar encerrar, né? Justamente porque a gente tem uma outra palestrante daqui a pouquinho, né? Mas eu prometo, pessoal, que eu envio as perguntas de vocês para o professor e daí ao longo da semana a gente posta as respostas do professor no nosso Instagram, tá? Legal. Muito obrigada, professor, pela excelente palestra, né? E por trazer um pouco da história da RENEC também, né? Que para nós a gente tem um orgulho muito grande de participar da RENEC, né? E eu fico muito feliz de ter podido conhecer o professor Leopoldo ainda quando ele estava vivo, né? E ter conhecido e ter realmente podido, né, conhecer aquela pessoa excelente, maravilhosa que ele foi, né? E o quanto ele mudou vidas, né?
Ele mudou vidas de muitas pessoas, inclusive Continua a minha. mudando. Continua mudando, né? Continua mudando, inclusive a minha, né? Eu julgo que ele também me trouxe um grande aprendizado, né? Antes, né, de ser professora, e agora eu utilizo esses conhecimentos nas minhas aulas. Muito obrigada, professor, né? E a gente com certeza vai lhe convidar para outras palestras. Tomara que consigamos uma presencial, né? Que o senhor possa vir a Porto Alegre, então, conversar um pouquinho conosco. Vamos sim, vamos tentar encontrar agenda. Muito obrigado, viu? Muito Foi uma obrigada. satisfação. Tchau, tchau.